Segundo Crônicas 19. Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Hanani, a vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafá e lhe disse: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste para fora da terra as azerotes e dispuseste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Bitseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, e ele está convosco no julgamento. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Também em Jerusalém estabeleceu Jeosafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes das casas paternas de Israel sobre e juízo da parte do Senhor e sobre as causas cíveis, e voltaram para Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração perfeito. Todas as vezes que se vos submeter qualquer controvérsia da parte de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os a que se não façam culpados para com o Senhor, e deste modo venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Procedei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. Também os levitas serão oficiais perante vós. Procedei corajosamente, seja o Senhor. Crônicas 20. Depois disto sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Jeosafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá teve medo, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Jeosafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão não há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não o julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá.
Assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer: dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto. E olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Jeosafá e o seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia eles se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, voltando dali todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Jeosafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Jeosafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Jeosafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, nem tinha o povo ainda disposto seu coração para o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disto, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Aliou-se com ele para construírem navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavaú, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se despedaçaram e não puderam ir. Crônicas 21. Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E tinha irmãos, filhos de Jeosafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Jeosafá, rei de Judá. Seu pai lhes dera grandes dádivas, em prata, em ouro e em objetos preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque ele era o primogênito.
Ora, tendo Jeorão subido ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fez Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao pacto que tinha feito com ele, e porque tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e com todos os seus carros, e, levantando-se de noite, desbaratou os edomeus, que tinham cercado a ele e aos capitães dos carros. Todavia os edomeus ficaram revoltados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Nesse mesmo tempo, Líbna também se revoltou contra o seu domínio, porque ele deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele fez também altos nos montes de Judá, induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e impeliu Judá a prevaricar. Então lhe veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste Judá e os habitantes de Jerusalém à idolatria, semelhante à idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos, da casa de teu pai, os quais eram melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com uma grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e toda a tua fazenda. E tu terás uma grave enfermidade, a saber, um mal nas tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. E o Senhor despertou contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e, dando sobre ela, levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe ficou filho algum, senão Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. No decorrer do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu desta horrível enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aromas como queimara seus pais. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros. Crônicas 22. Então os habitantes de Jerusalém fizeram reinar em seu lugar Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Tinha 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Andando nos conselhos deles, foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a guerrear contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote Gileade. E os sírios feriram Jorão, o qual voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando ele pelejava contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por estar ele doente. Foi por vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitou Jorão. Pois, quando chegou, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E quando Jeú executava juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que o serviam, e os matou. Depois buscou a Acasias, o qual foi preso quando se escondia em Samaria, trouxeram-no a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, pois disseram: é filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor de todo o seu coração.
E já não tinha a casa de Acasias ninguém que fosse capaz de reinar. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, que estavam para ser mortos, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Jeoiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos, escondido na casa de Deus. E Atalia reinou sobre a terra. 23. Ora, no 7º ano Jeoiada, cobrando ânimo, tomou consigo em aliança os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Jeoanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafaté, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá, ajuntando os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das casas paternas de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Jeoiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, servirá de porteiros às entradas. 1/3 parte estará junto à casa do rei, e a 1/3 parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos átrios da casa do Senhor. Não entre, porém, ninguém na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa seja morto. Mas acompanhai vós o rei, quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Jeoiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que haviam de entrar no sábado, como os que haviam de sair, pois o sacerdote Jeoiada não despediu as turmas. Também o sacerdote Jeoiada deu aos capitães de Sem as lanças, os paveses e os escudos que tinham pertencido ao rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo da casa, por entre o altar e a casa, ao redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei e, pondo-lhe a coroa e o testemunho, o fizeram rei. E Jeoiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria e louvava ao rei, veio ao povo na casa do Senhor. E quando olhou, eis que o rei estava junto à sua coluna, à entrada, e os capitães e os trombeteiros perto do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalia, rasgando seus vestidos, clamou: Traição, traição! Nisso o sacerdote Jeoiada trouxe para fora os centuriões que estavam sobre o exército e disse-lhes: Trazei-a por entre as fileiras, e o que a seguir seja morto à espada. Pois o sacerdote dissera: Não a mateis na casa do Senhor. Então deitaram as mãos nela, e ela foi até a entrada da porta dos cavalos, que dá para a casa do rei, e ali a mataram. E Jeoiada firmou um pacto entre si e o povo todo e o rei, pelo qual seriam o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram. Quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Jeoiada dispôs guardas na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levíticos, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem com alegria e com cânticos os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, e segundo a ordem de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo no tocante a coisa alguma. E tomou os centuriões, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra. E conduziram da casa do Senhor o rei e, passando pela porta superior para a casa do rei, fizeram-no sentar no trono real.
Assim todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia. Crônicas 24. Tinha Joás 7 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, por todos os dias do sacerdote Jeoiada. E tomou Jeoiada para ele 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo o Israel, anualmente, para reparar a casa do vosso Deus. E vede que apreceis este negócio. Contudo, os levitas não o apressaram. Pelo que o rei chamou Jeoiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não tens obrigado os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, à congregação de Israel, para a tenda do testemunho? Pois os filhos de Atalia, aquela mulher ímpia, tinham arruinado a casa de Deus, e até empregaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalaíns. O rei, pois, deu ordem, e fizeram uma arca, e a puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram o imposto e o lançaram na arca, até que ficou cheia. E quando era trazida a arca pelas mãos dos levitas ao recinto do rei, na ocasião em que viam que havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, esvaziavam a arca e, tomando-a, tornavam a levá-la ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância. E o rei Jeoiada davam-no aos encarregados da obra da casa do Senhor. E assalariaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Assim os encarregados da obra faziam com que o serviço da reparação progredisse nas suas mãos. E restituíram a casa de Deus a seu estado anterior e a consolidaram. Depois de acabarem a obra, trouxeram ao rei e a Jeoiada o resto do dinheiro, e dele se fizeram utensílios para a casa do Senhor, para serem usados no ministério e nos holocaustos, e colheres e vasos de ouro e de prata. E se ofereciam holocaustos continuamente na casa do Senhor, por todos os dias de Jeoiada. Jeoiada, porém, envelheceu e, cheio de dias, morreu. Tinha 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito o bem em Israel, e para com Deus e sua casa. E depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se diante do rei. Então o rei lhes deu ouvidos. E eles, abandonando a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram aos azerins e aos ídolos. De sorte que veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Contudo, Deus enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não lhes deram ouvidos. E o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porquanto abandonastes o Senhor, também ele vos abandonou. Mas conspiraram contra ele e, por ordem do rei, o apedrejaram no átrio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que lhe fizera Jeoiada, pai de Zacarias, antes matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: Veja-o o Senhor e o retribua. Decorrido 1 ano, o exército da Síria subiu contra Joás, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. O exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande, porquanto abandonaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram juízo contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Jeoiada,
e o mataram na sua cama, e assim morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Estes foram os que conspiraram contra ele Zabade, filho de Simeate a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite a Moabita. Ora, quanto a seus filhos, e ao grande número de oráculos pronunciados contra ele, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no comentário do livro dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. 25. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não fez com coração perfeito. Quando o reino já lhe tinha sido confirmado, ele matou seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas fez segundo o que está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Depois Amazias congregou Judá e o colocou, segundo as suas casas paternas, sob comandantes de milhares e de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabiam manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Veio ter com ele, porém, um homem de Deus, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Mas se julgas que assim serás forte para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. Então perguntou Amazias ao homem de Deus: Mas que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: Mas tem o Senhor que te dar do que isso. Então Amazias separou as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para a sua terra. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para a sua terra ardendo em ira. Amazias, cobrando ânimo, conduziu o seu povo, e foi ao vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Os filhos de Judá prenderam vivos outros 10.000, e trazendo-os ao cume da rocha, lançaram-nos dali abaixo, de modo que todos foram despedaçados. Mas os homens das tropas que Amazias despedira, não deixando que fossem com ele à batalha, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e dos seus habitantes mataram 3.000, e saquearam grande despojo. Quando Amazias veio da matança dos edomeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, e os elevou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando-lhes incenso. Pelo que o Senhor se irou contra Amazias e lhe enviou um profeta, que lhe disse: Por que buscaste os deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe respondeu: Fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te, porque haverias de ser morto? Então o profeta calou, havendo dito: Sei que Deus resolveu destruir-te, porquanto fizeste isto, e não deste ouvidos a meu conselho. Tendo Amazias, rei de Judá, tomado conselho, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vejamo-nos face a face. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá. O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Tu dizes a ti mesmo: Eis que feri Edom. Assim o teu coração se eleva para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa. Por que te meterias no mal? Para caíres tu e Judá contigo? Amazias, porém, não lhe deu ouvidos, pois isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porque buscaram os deuses de Edom. Subiu, pois, Jeoás, rei de Israel, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi desbaratado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda.
E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o levou a Jerusalém. E derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, e toda a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Amazias, desde os primeiros até os últimos, não estão porventura escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas perseguiram-no até Laques, e ali o mataram. E o trouxeram sobre cavalos, e o sepultaram junto a seus pais na cidade Crônicas de 26. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecolia de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e derrubou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod. E edificou cidades no país de Asdod e entre os filisteus. Porque Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, pois se tornou muito poderoso. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado tanto nos vales como nas campinas. E tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da sua resenha, feita pelo escrivão Jeiel e o oficial Maacéias, sob as ordens de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes das casas paternas, homens valorosos, era de 2.600. E sob as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens que guerreavam valorosamente para ajudarem o rei contra os inimigos. Uzias proveu o exército inteiro de escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas, inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem com elas flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Mas, quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimarem incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão. E não será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte.
e, por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao restante dos atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Assim dormiu Uzias com seus pais, e com eles o sepultaram, isto é, no campo de sepultura que era dos reis. Pois disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. 27. Tinha Jotão 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadoque. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai. Todavia não invadiu o templo do Senhor, mas o povo ainda se corrompia. Ele construiu a porta superior da casa do Senhor e edificou extensivamente sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá, e castelos e torres nos bosques. Guerreou contra o rei dos Amonitas e prevaleceu sobre eles. De modo que os Amonitas naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os Amonitas também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotão dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em Crônicas 28. Tinha Acás 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens de fundição para os Baalaíns. Também queimava incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. E sacrificava e queimava incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o derrotaram e tomaram-lhe em cativeiro grande multidão de presos, que levaram para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, pois Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia 120.000 todos homens valentes, porquanto haviam abandonado o Senhor, Deus de seus pais. E Zicre, varão poderoso de Efraim, matou Maacéias, filho do rei, e Azricão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram cativos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas. Também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva que chegou até o céu. E agora vós quereis sujeitar a vós os filhos de Judá e de Jerusalém, como escravos e escravas. Porventura não sois vós mesmos culpados para com o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os cativos que trouxestes dentre vossos irmãos, pois o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns dos chefes dos efraimitas, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, se levantaram contra os que voltavam da guerra, e lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque, além da nossa culpa contra o Senhor, o que vós quereis fazer acrescentaria mais a nossos pecados e a nossas culpas. Pois já temos grande culpa, e o ardor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens já mencionados por nome se levantaram e tomaram os cativos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus. Vestiram-nos e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram.
E, levando sobre jumentos todos os que estavam fracos, conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Assíria, pois de novo os edomeus, tendo invadido Judá, a derrotaram e levaram prisioneiros. Também os filisteus tinham invadido as cidades da Baixada e do sul de Judá, e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timná e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, estabelecendo-se ali. Pois o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acaz, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo desprezado ao Senhor. E veio a ele Tilgate-Pilneser, rei da Assíria, e o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Pois Acaz saqueou a casa do Senhor, e a casa do rei, e dos príncipes, e deu os despojos por tributo ao rei da Assíria. Porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, houve-se com ainda maior desprezo pelo Senhor, este mesmo rei Acaz. Pois sacrificou aos deuses de Damasco, que o tinham derrotado, e disse: Visto que os deuses dos reis da Assíria os ajudam, portanto eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Eles, porém, foram a ruína dele e de todo o Israel. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, assim provocando a ira ao Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E Acaz dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, pois não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Crônicas 29. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes e os levitas e, ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. Porque nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Deixaram-no ir, desviando seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santo lugar ao Deus de Israel. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem motivo de espanto, de admiração e de escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, a fim de o servir, e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas. E dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azurias, filho de Jealelel. E dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dos filhos de Emã, Jeuel e Simei. E dos filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. Ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e entraram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para a limparem, e tirarem para fora, ao átrio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharem no templo do Senhor.
e os levitas a tomaram e a levaram para fora, ao ribeiro de Cedrom. Começaram a santificá-la no 1º dia do 1º mês, e ao 8º dia do mês chegaram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do 1º mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: Acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição com todos os seus utensílios. Todos os utensílios que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua infidelidade, já os preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e ajuntou os príncipes da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, e do santuário e de Judá. E o rei deu ordem aos sacerdotes, filhos de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Os sacerdotes, pois, imolaram os novilhos, e tomando o sangue o espargiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente imolaram os cordeiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes, como oferta pelo pecado, perante o rei e a congregação, que lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os imolaram, e com o seu sangue fizeram uma oferta pelo pecado, sobre o altar, para fazer expiação por todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto, e aquela oferta pelo pecado por todo Israel. Também dispôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, conforme a ordem de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem viera do Senhor, por meio de seus profetas. E os levitas estavam em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse o holocausto sobre o altar. E quando começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então toda a congregação adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até se acabar o holocausto. Tendo eles acabado de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. E o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram. Então Ezequias disse: Agora que vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas em ação de graças, e todos os que estavam dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em holocausto ao Senhor. Houve também, de coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, muito poucos os sacerdotes, de modo que não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até se acabar a obra e até que os outros sacerdotes se santificassem, pois os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para cada holocausto. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias regozijou-se, e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo. Pois isto se fizera de improviso. Crônicas 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Pois o rei tivera conselho com os príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, pois não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e porque o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. E decretaram que se fizesse proclamação por todo Israel,
desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como está escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapastes da mão dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e vossos irmãos, que foram infiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como fizeram vossos pais, mas submetei-vos ao Senhor, e entrai no seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Pois, se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos e tornarão para esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é clemente e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se voltardes para ele. Os correios, pois, foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém riam-se e zombavam deles. Todavia, alguns de Azer, e de Manassés, e de Zebulon, se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos no 2º mês, uma congregação muito grande. E, levantando-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então imolaram a Páscoa no 14º dia do 2º mês. E os sacerdotes e levitas, envergonhados, santificaram-se e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus lugares, segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés, homem de Deus. E os sacerdotes espargiram o sangue que recebiam da mão dos levitas. Pois havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tiveram que imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado, contudo comeram a Páscoa, ainda que não segundo o que está escrito. Pois Ezequias tinha orado por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispõe o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E o Senhor ouviu Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos fortemente retinentes, cantando ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no serviço do Senhor. Assim comeram as ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. E, tendo toda a congregação resolvido celebrar outros 7 dias, celebraram por mais 7 dias com alegria. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação para os sacrifícios 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. E regozijaram-se toda a congregação de Judá, juntamente com os sacerdotes e levitas, e toda a congregação dos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Assim houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém. Então os levitas sacerdotes se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus. Crônicas 31. Acabado tudo isso, todos os israelitas que ali estavam saíram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os azerins e derrubaram os altos e altares por toda a Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até os destruírem de todo.
Depois voltaram todos os filhos de Israel para as suas cidades, cada um para a sua possessão. E Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, turma por turma, cada um segundo o seu serviço, tanto os sacerdotes como os levitas, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem ações de graças e cantarem louvores nas portas do arraial do Senhor. A contribuição da fazenda do rei foi designada para os holocaustos. Os holocaustos da manhã e da tarde, e os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de bois e de ovelhas, e o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e depositaram-nos em montões. No terceiro mês começaram a formar os montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Então perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Respondeu-lhe Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de Zadoque, dizendo: Desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobejado bastante, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e os sobejos constituem esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas. E tinha o cargo disto o levita Conanias, e depois dele Simei, seu irmão, e Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías eram superintendentes sob a direção de Conanias e de Simei, seu irmão, por decreto do rei Ezequias e de Azarias, o chefe da casa de Deus. E o levita Coré, filho de Iná, e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniaim, Jesuá, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para fazerem com fidelidade a distribuição a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pelas genealogias, varões da idade de 3 anos para cima, todos os que entravam na casa do Senhor, para o seu serviço diário nos seus cargos segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, era feito segundo as suas casas paternas, e o dos levitas da idade de 20 anos para cima era feito segundo os seus cargos nas suas turmas. Os sacerdotes eram arrolados com todos os seus pequeninos, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque estes se dedicavam fielmente às coisas consagradas. Também para os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, havia homens designados por nome para distribuírem porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os arrolados entre os levitas. Assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e fiel perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que empreendeu no serviço da casa de Deus, e de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração, e foi Crônicas 32. Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e, entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus poderosos, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: Por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas?
Ezequias, cobrando ânimo, edificou todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Então pôs oficiais de guerra sobre o povo e, congregando-os na praça junto à porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: Sede corajosos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enquanto estava distante de Laques, com todas as suas forças, enviou seus servos a Jerusalém a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: Em que confiais vós, para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos engana Ezequias, para vos fazer morrer a fome e a sede, quando diz: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Esse mesmo Ezequias não lhe tirou os altos e os altares, e não ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de um só altar adorareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar da minha mão? E os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Ele também escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, dizendo contra ele: Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz, na língua dos judeus, ao povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, a fim de tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou o anjo que destruiu no arraial do rei da Assíria todos os guerreiros valentes, e os príncipes e os chefes. Ele, pois, envergonhado, voltou para a sua terra. E, quando entrou na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e lhes deu descanso de todos os lados. E muitos trouxeram presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que desde então ele foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias, adoecendo, estava à morte, e orou ao Senhor, o qual lhe respondeu, e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Todavia Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e honra em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também de celeiros para o aumento de trigo, de vinho e de azeite, e de estrebarias para toda a casta de animais, e de currais para os rebanhos. Além disso, edificou para si cidades, e teve rebanhos e manadas em abundância, pois Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Giom, fazendo-as correr em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi. Ezequias, pois, prosperou em todas as suas obras.
Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Ora, o restante dos atos de Ezequias e as suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. E Ezequias dormiu com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe renderam honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares aos Baalaíns, e fez azerotes, e adorou a todo o exército do céu, e o serviu. Também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu, nos 2 átrios da casa do Senhor. Além disso, queimou seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom. E usou de augúrios e de encantamentos, e dava-se a artes mágicas, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Sim, fez muito mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também a imagem esculpida do ídolo que tinha feito, ele a colocou na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as ordenanças dados por intermédio de Moisés. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que eles fizeram mal ainda mais do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias de bronze, o levaram para a Babilônia. E estando ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Sim, orou a ele. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu-lhe a súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ora, depois disso edificou um muro do lado de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, até a entrada da porta dos peixes, e fê-lo passar ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Também reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. Também a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs os azerins e as imagens esculpidas, antes de se ter humilhado, eis que estão escritos nas crônicas dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Pelo contrário, multiplicou Amon os seus delitos. E conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa.
Mas o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e fez reinar em lugar dele seu filho Josias. 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém, dos altos, dos azerins e das imagens esculpidas e de fundição. Foram derribados na presença dele os altares dos Baalaíns, e ele derribou os altares de incenso que estavam acima deles. Os azerins e as imagens esculpidas e de fundição, ele os quebrou e reduziu a pó, que espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém. E nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor, derribou os altares, reduziu a pó os azerins e as imagens esculpidas, e cortou todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram ter com Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da entrada, tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram nas mãos dos oficiais que eram superintendentes da casa do Senhor. Estes o deram aos que faziam a obra e que trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, a fim de comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E os homens trabalhavam fielmente na obra. E os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em qualquer sorte de serviço. Também dentre os levitas eram os escrivães, os oficiais e os porteiros. Ora, quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Disse Ilquias a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes encomendou. Tomaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, por não terem os nossos pais guardado a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Asra, o guarda das vestiduras. Ela habitava então em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram a esse respeito. E ela lhes respondeu: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor:
Eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Todavia ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto que fora encontrado na casa do Senhor. E o rei pôs-se em pé em seu lugar e fez um pacto perante o Senhor, de andar após o Senhor e de guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras do pacto que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o pacto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E ainda fez que todos quantos se achavam em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E, enquanto ele viveu, não deixaram de seguir ao Senhor. Segundo Crônicas 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Imolou-se o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou a servirem na casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, e que estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, edificou. Não tereis mais esta carga sobre os vossos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Preparai-vos, segundo as vossas casas paternas, e segundo as vossas turmas, conforme o preceito de Davi, rei de Israel, e o de Salomão, seu filho. E estai no lugar santo segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família levítica. Também imolai a Páscoa e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ora, Josias deu aos filhos do povo, a todos que ali estavam, cordeiros e cabritos do rebanho em número de 30.000, todos para os sacrifícios da Páscoa, e 3.000 novilhos, isto era da fazenda do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes, para os sacrifícios da Páscoa, 2.600 cordeiros e cabritos e 300 novilhos. Também Conanias, e Semaías, e Netanel, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, 5.000 cordeiros e cabritos e 500 novilhos. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas pelas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes espargiam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, e estes esfolavam as reses. E puseram à parte os holocaustos para os distribuírem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, a fim de que os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os novilhos. Assaram a Páscoa ao fogo, segundo a ordenança.
E as ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em tachos, e prontamente as repartiram entre o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite em oferecer os holocaustos e a gordura, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Como também os porteiros estavam a cada porta. Não precisaram se desviar do seu serviço, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e para oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel que ali estavam celebraram a Páscoa naquela ocasião e, durante 7 dias, a festa dos pães ázimos. Nunca se celebrara em Israel uma Páscoa semelhante a essa, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrara tal Páscoa como a que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que ali estavam, e os habitantes de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Neco, porém, mandou-lhe mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa a qual faço guerra. E Deus mandou que me apressasse. Deixa de te opores a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Todavia Josias não quis virar dele o seu rosto, mas disfarçou-se para pelejar contra ele e, não querendo ouvir as palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o removeram do carro e, pondo-o no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Também Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e as estabeleceram por costume em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e as suas boas obras em conformidade com o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, desde os primeiros até os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. Crônicas 36. O povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o constituiu rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Jeoacás 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porquanto o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então o rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim. Mas a seu irmão, Jeoacás, Neco tomou e o levou para o Egito. Tinha Jeoiaquim 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Contra ele subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias a fim de o levar para a Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Ora, o restante dos atos de Jeoiaquim, e as abominações que praticou, e o que se achou contra ele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera seguinte, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia, juntamente com os vasos preciosos da casa do Senhor, e constituiu a Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém.
e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e se obstinou no seu coração, para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Por isso fez vir sobre eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Entregou-lhes todos nas mãos. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Também queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, queimaram a fogo todos os seus palácios e destruíram todos os seus vasos preciosos. E aos que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia. E se tornaram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, até haver a terra gozado dos seus sábados. Pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo suba, e o Senhor seu Deus seja com ele.